No Brasil, os jogos de apostas online têm se tornado uma preocupação crescente entre especialistas por serem projetados para viciar. Essa é a realidade. A popularidade dos aplicativos de apostas ou bets é alimentada pela constante propaganda de ganhos em um curto período. Para alertar sobre as consequências psicológicas e financeiras do crescente fenômeno de apostas, recebemos a psicóloga Andressa Lima, que vai conversar com a gente aqui alguns, aspectos aí dessa situação. Então, doutora Andressa, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Bom dia. Esse aspecto, como você colocou, esses impactos, eu acho que é o mais alarmante que vem tendo esses últimos anos. Alguns pesquisadores têm falado sobre a febre das bets como uma questão de saúde pública no Brasil. Análise a essa problemática, né? Sim, essa condição, que o sujeito acha que está entrando simplesmente para algo recreativo, mas de certa forma se torna patológico. Então, assim, vai tendo danos prejudiciais, tanto à saúde física, mental e espiritual do sujeito. Porque ele fica realmente acometido, como você falou inicialmente, a um vício, a uma dependência. Doutor, e qual o momento, então, que esse uso de sites, de jogos, deixa de ser recreativo e passa a ser algo preocupante, qual o ponto realmente em que se torna algo patológico? Que é perceptivo, Que é perceptivo. Vai muito dos comportamentos do sujeito, Esse isolamento, ele começa a se distanciar, vem os sintomas também de irritabilidade, impulsividade, Tudo para ele se torna em excesso, Algo que alguém venha falar. Então, assim, ele vai tirar toda a parte do dia dele para aquilo. Então, simplesmente ele está o tempo todo direcionando a estar nos jogos, a executar aquilo e parar tudo da vida. Então, os comportamentos primordiais são direcionados a isso. Eu costumo dizer muito que não é que tem a diferenciação dos tipos de jogos, mas tem os jogos de azar, que é o de aposta, e tem os jogos eletrônicos. Qual a diferença deles dois? Porque os jogos de azar, eles têm uma condição da aposta do dinheiro. Ou é o dinheiro, ou então qualquer bem, familiar, de casa. E os jogos eletrônicos, ele vem muito na condição do tempo. Então, para tudo da vida, o trabalho, o dia, a família, para direcionar somente aquilo. Não é que não vá ter algo de perdas, vá ter, mas direciona-se a isso. Os dois em si são tanto o de azar quanto os jogos, os joguinhos mesmo, os dois têm o mesmo efeito, ou seja, se tornam viciantes, e na realidade causam impactos, financeiros nas pessoas, o vício, até porque eu conversando com algumas pessoas, eles dizem assim, rapaz, Magela, a melhor hora de jogar é na madrugada, porque na madrugada a máquina deixa a gente vencer, durante o dia a concorrência é muito grande. Então, quer dizer, já é uma mudança de hábito muito grande, a pessoa passa a noite jogando, tentando, às vezes perde, aí começa essas irritabilidades, essas coisas. Vai muito de encontro com a autoilusão, porque assim, essas máquinas, esses jogos, eles são preparados para fazer com que o sujeito acredite-se que vai ganhar, porque ali há algoritmos, Então, assim, faz com que o sujeito entre naquela condição de obsessão. A obsessão é o quê? Os pensamentos persistentes. Eu vou jogar para ganhar. E a compulsão é o comportamento repetitivo, independente do horário que ele já estimulou para jogar, como vai ser a estratégia que vai fazer, Então, assim, vira-se uma dependência. Então, eu costumo sempre dizer que a obsessão mais a compulsão vai gerar dependência. Doutor, existe algum perfil das pessoas relacionado ao gênero, à idade, enfim, do tipo de pessoa que se torna mais viciado nessas apostas? Normalmente, são homens, mas as mulheres cada vez mais têm tido, sim, infelizmente, essa condição de jogos. Porque, assim, o sujeito, ele entra muito na condição de acreditar que vai ter ganho. Então, assim, a dopamina vai lá e libera, no sistema. Então, assim, vou lá tentar uma eventual vitória, mas não vai ter. Então, assim, normalmente tem sido os homens, por quê? Porque são muito competitivos. Então, o perfil
é homens, mas deixando claro que eu acredito que a estatística que vai vir mais à frente é que as mulheres também, cada vez mais, têm sido, sim, né? Esses sujeitos que têm investido nisso. E qual é o impacto vamos dizer assim, do prejuízo financeiro, né, no psicológico do cidadão que está jogando? Porque muitas vezes o cidadão pode dizer, não, eu vou jogar, mas eu estou jogando porque eu estou ganhando, eu não estou perdendo, então tá muito bom para mim. Tá muito cômodo, mas até né? nesse caso, né, das vitórias, isso causa um prejuízo psicológico para ele? Sim, porque ele não vai só ganhar, ele vai perder. E é lógico que ele vai começar tendo comportamentos, né, para direcionar as redes de apoio dele para dizer que não está perdendo, né? Então, assim, ele vai começar a pedir dinheiro emprestado, a mentir, a manipular, né? Então, assim, ele tem ganhos, mas ele vai ter mais perdas do que ganhos. Só que ele jamais vai admitir que ele está perdendo. Até porque ele não quer que as pessoas que estão ao redor dele percebam que ele está dependente, né? O sujeito, ele foge de assumir responsabilidade, de aceitação, né? O sujeito que se encontra nessa condição, né, ele jamais vai querer ser pontuado, estereotipado, apontado ou dito até que ele tem uma doença, porque isso é uma doença, né? Nesse ponto que ele já começou a perder tudo, que ele já começou a pedir dinheiro emprestado, digamos assim, alguns adolescentes, entre aspas, que já correm na carteira do papai, na bolsa da mamãe para poderem pegar algum dinheiro, enfim, para fazerem as suas apostas. Onde que a família entra, né, para tentar ajudar essa pessoa que virou viciada? É importante que a família conheça, né, o filho, o marido, né, a esposa, enfim, o ente, né, para saber como é os sintomas dele antes do jogo e pós o jogo. Então, assim, se a família perceber que ele está jogando, começar a observar isso, os comportamentos, se muda, como eu né? falei, o isolamento, ele vai ficar bem mais agressivo, irritado, impulsivo, ele vai se distanciar de todo, né, a família. Então, assim, é intervir. Tem tanto acompanhamentos como clínicas, né, que são direcionadas a tratar a dependência, e também a gente tem os grupos de autoajuda. Tem os jogadores anônimos, né, que se ele começar a perceber que precisa de ajuda ou a família, ele pode intervir aí. Doutora, não, pode ir. Não. Doutora Andressa, a gente acompanhou nos últimos anos uma mudança, digamos, de perfil dessas pessoas que jogam, né? Até 10, 15 anos atrás era algo meio que escondido, né? As pessoas iam em locais até ilegais, às vezes cassinos ilegais, bingos, era uma coisa meio escusa, né? E agora no ambiente digital, né, e principalmente com a atuação dos influenciadores, essas propagandas de jogos, de casas de apostas, de bets, são jogadas assim na nossa cara direto, né, pelos influenciadores que mostram, como a senhora disse, uma vida de ostentação, a promessa de ganhos fáceis. Esse cenário todo no ambiente digital tem influenciado também o comportamento dessas pessoas que acabam se viciando nas apostas? Sim, porque o sujeito, ele é repetitivo, né? Então ele é muito de encontro ao que o outro oferece, né? Nós, seres humanos, somos muito nisso. Então, assim, se eu tenho uma pessoa que eu tenho uma idealização e ela me garante que eu vou ter um ganho, eu vou testar. Só que eu costumo muito dizer, né? Se eu não sei se eu vou me tornar uma pessoa obsessiva e compulsiva, então evite. Faça os evites, né? Que ganho é que você vai ter de investir naquilo? Porque, assim, normalmente as pessoas que iniciam isso têm a condição da competitividade, como eu disse, mas tem muitas pessoas que se encontram desempregadas, né? Então, assim, vão tentar se arriscar. Só que aí perdem o que não tem. Doutora, a gente começou a falar um pouco sobre o envolvimento da família, né, na observação desse comportamento. Agora, é uma realidade também que muitas famílias, às vezes, observam alguém jogando, o integrante jogando, enquanto ele está ganhando, está incentivando. Não, tudo bem, não tem nenhum problema e tal. Quando o prejuízo psicológico, financeiro começa a aparecer, aí há, obviamente, uma mudança de postura no sentido de tentar impedir. Qual é a importância da família saber lidar com essa situação e entender que mesmo naqueles momentos em que o viciado, enfim, a pessoa que está apostando, Sim, ela está ganhando, ela está tendo prejuízo?
O sujeito, né, o familiar, ele tende a ser codependente, a viver a vida do outro, né? Principalmente se ele tá ganhando ou perdendo. Mas para ganhar, ele vai acreditar que continua, dá certo, né? Então, assim, o familiar, ele não deve jamais, né, investir ou colocar, né, impulsos para que aquele sujeito, né, continue. Porque, como eu disse, a condição da dopamina, quando ela é solta no nosso sistema, ela tende a investir mais, né? Então, eu vou fingir que eu tô ali dizendo para ele que ele tá ganhando para me liberar mais para ele ir de novo, que se torna uma compulsão. Então, o familiar, ele não deve, né, investir nisso, porque assim, não só as substâncias ilícitas, como as listas, como a condição medicamentosa de forma irregular e os jogos, né, são adicções. O que é a adicção, né? É escravo de algo, aquele sujeito, ele tá escravo daquele comportamento, daquela condição repetitiva, daquela obsessão. Então a família jamais, né, deve estar investindo nisso também, né? Não é, porque vai ter a perda. Como eu disse, são jogos que têm algoritmos já certos para ter as perdas, porque quem vai ter ganho é a empresa. Né? Esse vício, esse cenário de vícios em apostas, em jogos, está relacionado ao surgimento de outros transtornos, como ansiedade, a própria depressão e outras questões relacionadas à saúde mental? Sim, porque o sujeito, ele fica direcionado e a condição dele psicológica vai ter uma abertura de desorganizar. Então ele vai ficar 1000 vezes mais irritado, que vai para pensar ele não dormir, porque como foi dito, né, o Magela falou, à noite é o horário que eles acreditam que é melhor, então vai vir a insônia. Então eles vão trocar a noite pelo dia. Então com certeza vai ter uma característica aí de uma ansiedade, uma crise de ansiedade ou qualquer outra patologia. E, digamos assim, já existe clínicas específicas, ou seja, especializadas para o tratamento dessas pessoas dos jogos online, ou são as clínicas tradicionais? Sim, existe, né? Eu trabalho em um hospital psiquiátrico aqui de Teresina, que a gente trabalha diretamente com a dependência, né? Então, assim, a gente tem muitos pacientes lá já, né, que são dependentes, sim, de jogos. Então, a gente está vendo, infelizmente, né, essa crescente, né, agravante de sujeitos que se encontram assim. Então, é como eu disse, não é só a substância ilícita, como é dito, né? São todas essas formas de compulsões que têm se agravado. Então, assim, aqui em Teresina temos, sim, né, locais especializados, com profissionais especializados para tratar isso. E temos pacientes que já conseguiram, né, estar lidando sem isso, né, fazendo os evites, tudo direitinho. Doutora, e qual é o olhar que a senhora tem sobre a questão da publicidade relacionada a essas bets? Hoje, times de futebol, não dá tanto a questão dos influencers, mas os próprios programas esportivos, enfim, é uma questão generalizada, né, altamente liberada. A senhora acha que falta regulamentação? Até onde essa publicidade deveria ir? O que você acha que existe hoje que não deveria existir no que diz respeito à publicidade sobre essas casas esportivas? Eu acredito que é muito solto. Tem muita coisa que é muito solto, né? Então é muito vendável. Então, assim, de fato, como se torna algo prejudicial à saúde, tem que ter um impedimento de algo, de algum órgão, de alguma função, porque está muito solto, né? Então, se está muito solto, vai ter muito adoecimento. Eu costumo dizer que desde a pandemia, muitos sujeitos têm se adoecido ainda mais. Então, principalmente, tem muitos pacientes que quando eu pergunto o que fez ele, né, iniciar esses jogos, eles costumam dizer muito, né? Doutora, eu estava muito sem fazer nada, né? Então, assim, eu comecei a investir em algo. Então, vai muito, principalmente desse evento que infelizmente teve para todo mundo, mas como esse sujeito inseriu-se e como está muito solto mesmo, né? Tem muita coisa que precisa de uma regulamentação. Doutora, qual a recomendação que a senhora dá ao nosso ouvinte, telespectador, que ouviu essas informações e se encontrou nesse cenário, né? Percebeu que está realmente viciado, né, nos jogos, nas apostas, né? Qual o primeiro passo que essa pessoa deve ter para sair dessa situação? Primeira coisa é se perceber, pedir ajuda, né? Vai ser difícil ele admitir, porque ele não quer entender e perceber que está doente, né? Então, assim, tem que aceitar, tem que ver ao redor os prejuízos financeiros, psicológicos, né, que está se agravando.
Então ele tem que pedir ajuda. Eu acredito que esse momento que a gente está aqui passando essas informações é mais um ponto para ele pedir ajuda, ir nos seus familiares, a rede de apoio mais próxima e procurar, né, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico ou um grupo de autoajuda, como Jogadores Anônimos, ou até a instituição, como eu já falei. Um comentário sobre o assunto, Natan e Magela, não sei se vocês vão lembrar, mas faz alguns anos que essa regulamentação começou a de fato ser discutida, acredito até que é recente. Há 10 anos a gente não via essa publicidade toda relacionada à questão dos jogos. E eu lembro que uma vez entrevistando alguns parlamentares, deputados federais, sobre a importância, né, da legalização dos jogos de azar, um discurso sempre de quem é favorável seria a arrecadação. Não, porque o governo vai arrecadar, se previa 20 bilhões em cima desses impostos, no entanto tem esse custo, né, esse custo social muito grande, que a doutora Andressa está comentando, do prejuízo financeiro para o Estado, porque se aumenta a quantidade de pacientes lá no hospital, obviamente aumenta o custo para tratar, até o custo social da família que fica desestruturada financeiramente, psicologicamente, porque passa a ter um dependente. Então, de fato, até se a gente olhar por esse lado da tributação, ou mesmo havendo uma regulamentação mais forte, esse prejuízo ele sempre vai existir relacionado aos jogos, né, doutora? Sim, porque é como eu disse, tem que ter algo direto, tem que ter uma pontuação, né? Então, se está algo solto, se está algo que não está direcionado, todo mundo vai poder divulgar, fazer. É muito fácil, né, no celular você pegar, que é uma das formas diretas, né, desse sujeito ter esse acesso, pegar, fazer uma forma de baixar um aplicativo, jogar, investir. E é como eu disse, o que o sujeito não tem, ele aposta, né? Então, assim, não é só o dele, é o da família. Para você ter uma ideia, porque também não são só os casos de jogos, né? Mas para você ter uma ideia, eu que estive por lá, né, e prestando atenção, observando, se você vê a quantidade de jovens, não só adolescentes, mas de pessoas de todas as idades. Eu tive ali quando eu tive internado ali um mês ali no Hospital da Primavera, cara, na ala, exatamente essa ala, né, de saúde mental, enfim, é um fluxo muito grande nas UPAs, nos hospitais aqui, Hospital da Primavera, Hospital do Disseu, Hospital do Promorá, enfim, satélite. Então, é uma incidência muito grande desses jovens, né, dessas pessoas que frequentam os hospitais, não só com jogos, mas tem uma quantidade muito grande de jovens internadas, né? É uma rotatividade muito grande. Muito. É muito da dependência, como eu digo, né? É a obsessão mais a compulsão igual à dependência. Independente de qual vai ser o objeto, né? Vamos dizer assim, o objeto droga. Então, se é a droga do jogo, ou é a droga ilícita, ou a lícita, né? Ou então outras compulsões, né? Que a gente não tende a falar aqui, mas tem muitas mais outras compulsões que tem sujeitos que estão acometidos a isso. Qual seria, para a gente finalizar, Andressa, qual seria o recado que você deixaria para os pais responsáveis, tanto para os adolescentes e também para os grandões, né? Que às vezes, como você disse aí, a mulher diz, estava sem fazer nada, eu vou investir aqui nesses joguinhos. Aí começa, eu confesso uma coisa, através do amigo que me disse assim, cara, a melhor hora de jogar é de madrugada, depois da meia-noite, cara, fica mais fácil. Eu digo, beleza. Aí quando é meia-noite, eu digo, pô, mas eu acordo 4 da manhã, né? Aí tá. Macho, velho, comecei a ganhar. Eu digo, opa, o negócio tá bom. Aí fiz uma renda até legal. Mas meu irmão, quando a máquina disse assim, agora é minha vez. Aí eu disse, aí depois que eu perdi tudo, eu falei, eu que vou. Não, nunca mais. Eu fui desinstalar do meu celular, falei, quero não, deixa eu trabalhar que eu ganho muito mais. Então, quer dizer, então você tem que ter um controle, né? Então, para essas pessoas que não têm um controle, que fica, como a gente chama na gíria popular, fica na fissura, qual o conselho? Desistir? Fazer como eu fiz, cara, vamos desistir que é melhor, né? Porque só quem ganha são os influencers. É identificar, né, Magela? Porque assim, se esse sujeito, ele já identificou, percebeu que teve muito mais perdas do que ganhos, que isso é fato, peça ajuda. Né? Eu acredito que você tem que identificar e saber reconhecer que você está precisando de ajuda naquele momento, né? Precisando se olhar de outra forma e não dessa maneira, né? Porque tem sido uma exposição.
Quando você perde, quando você cria conflitos familiares, né? Quando você realmente desorganiza. Então, assim, um conselho, uma orientação é o pedido de ajuda direto para a sua rede de apoio ou para qualquer pessoa, né? Principalmente dessa forma que a gente está orientando aqui, né? Eu acho que é identificar seus comportamentos e pedir ajuda. E fazer evites, né? Para quem nunca iniciou, não comece. Doutora Andressa, uma última pergunta. A senhora, como profissional da área da saúde, a senhora vê que o poder público, no caso o SUS, ele está com uma estrutura boa para lidar com esse tipo de situação em relação aos viciados? Qual seria a porta de entrada, vamos dizer assim, do familiar que está observando alguém da sua casa nesse tipo de vício? O que fazer para procurar, no caso, seria a unidade básica de saúde? Queria que a senhora comentasse isso e também se hoje o poder público está preparado, vamos dizer, para lidar com essa nova situação, essa nova demanda, né? Sim. A gente tem os CAPs, né? Então, os CAPs AD, eles trabalham diretamente, né, sobre a condição da dependência. Então, assim, tem muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras que também já estão, né, nesse âmbito, tratando isso. Então, estão preparados sim, porque a gente encaminha, né, depois que o paciente ele trata, a gente orienta que o paciente continue fazendo a manutenção, né, que é importante, dar continuidade fora. Então, assim, a gente encaminha para as pessoas que não têm condição, né, de ter um particular ou plano de saúde. É através do CAPS que vão para os hospitais que eu mencionei, que as pessoas são internadas às vezes para dar um... Tem um encaminhamento, como você falou, né? O Hospital da Primavera, do Mocambinho, às vezes, quando tem a demanda lá, eles encaminham pra gente, a gente trata e depois encaminha para dar continuidade nos CAPs quando as pessoas não têm condição. Mas se tiver, né? Fazer acompanhamento pós e para as condições de grupos de autoajudas, que é os jogadores anônimos, né? Então, assim, tem o preparo hoje, porque tem profissionais que estão se capacitando cada vez mais para fazer os acompanhamentos, né? Então, assim, os CAPs têm tido, porque a gente tem encaminhado e tem tido resposta. Então, diretamente tem sido sim, tem tido essas respostas. Ok, 7 horas e 59 minutos, 8 horas pontualmente. Quero agradecer aqui a doutora psicóloga Andressa Lima, trazendo aí esses detalhes, essas informações, né, muito boas para você, né, e para os familiares, para os pais, para as pessoas que acompanham, as pessoas que infelizmente estão aí viciadas nos joguinhos, né, nos joguinhos eletrônicos, enfim, tanto os de azar quanto nos outros jogos também, que não é só o de azar. O de azar é pior porque ele prejudica duas vezes, psiquicamente e financeiramente, né? Então, o nosso muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui, pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Obrigado, doutor.